Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Sejam todos bem-vindos. Eu vou tirar esse óculos aqui, abençoado, porque ele reflete muito na minha imagem aí, né? Mas sejam todos bem-vindos. Bom, querido, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, meu irmão, não faça isso. Se inscreva hoje mesmo, agora mesmo. É só você tocar aí, inscrever-se, né, e tocar no sininho se você quiser que o YouTube te avise. Comentem à vontade, já deixe seu like. Tá gostando do trabalho da Graça Pura? Deixe seu like, tá bom? E comentem à vontade, claro, partilhando aí nas redes sociais, dividindo esse pão para todo o Brasil e quem sabe para o mundo. Receba o que vai ser para o mundo, tá bom? Então se inscreva hoje mesmo, tá bom, queridos? Bom, se você ainda não adquiriu o nosso livro, meu querido, eu vou te apresentar um livro que vai mudar a sua vida. Está aí, A Doutrina do Inferno, Suas Manipulações e Mentiras Dentro do Sistema Religioso. Mentiras iguais a esta que nós vamos ver daqui a pouquinho nessa mensagem, né? O sol e a lua já escureceram para sempre. André, sim, abençoado, o sol e a lua bíblica, ou biblicamente falando, dentro da tradição bíblica, já escureceu para todo sempre, não vai voltar mais a brilhar, porque já passou o tempo. Você vai entender daqui a pouco isso. Então essas coisas que a gente está falando, toda essa descontextualização, toda essa afastamento, né, do sistema religioso em relação às escrituras, faz-se necessário hoje uma ressignificação. Hoje já tem algumas igrejas aí já se reconsiderando já muita coisa dentro da palavra, e glória a Deus por isso, eu apoio mesmo, e tem muito mais coisa por aí, e glória a Deus, né, que Deus nos chamou para isso, né, queridos. E eu também, falar em chamar para isso, eu preparei aqui as apostilas. Nós temos apostilas, abençoado, aqui para quem quiser estar mais aculturado, para quem quer saber mais, para quem quer falar melhor, para quem quer abençoar a vida das pessoas que te ouvem, principalmente dentro de casa, né? Às vezes com vizinho, ou mesmo você quer se reunir em graça, é uma excelente oportunidade. Está aqui, abençoado, as nossas apostilas. Cada apostila nossa contém 10 temas, tá legal? Em graça, e todas elas são vídeos nossos aqui. Então tá aqui, ó, são 10 temas em cada apostila. E hoje nós temos 5 apostilas aí para vocês, tá legal? Se vocês quiserem conhecer um pouquinho do nosso trabalho, um trabalho de ressignificação, né, de tudo isso que nós entendemos ser cristianismo, e também você pensa em deixar um legado para a próxima geração, meu querido, visite o nosso site e saiba como você vai fazer para adquirir essas apostilas, tá legal? Estamos entendidos, abençoados? Vamos então aí a mensagem de hoje? Vamos nessa, vamos correr. Vamos correr não, vamos devagar. Irmãos, hoje nós vamos analisar mais um pontinho, né? Vamos colocar mais um tijolinho nessa construção que nós estamos fazendo em relação à vinda de Jesus. Nós estamos contextualizando ela dentro da palavra. E para você talvez seja muito estranho isso que nós estamos falando, né? Porque nós aqui não estamos baseados na teologia tradicional do cristianismo, né? Que está aí na Terra há 2000 anos, proclamando inverdades, vamos dizer assim, distorcendo a palavra, e cada dia mais distorce para o lado humano, para que o lado humano se sobreponha sobre a Bíblia. Tanto que teve um irmão que colocou nos comentários aí, disse que já foi em 2 igrejas e perguntou lá o líder daquela igreja em relação à questão do dízimo. Ele vai lá, mostra tudinho bonitinho, e aí muitos não têm resposta, mas esse último líder da igreja lá falou o seguinte: meu irmão, aqui é assim, eu que mando, acabou. Então ele falou assim mesmo pro irmão. Aí o irmão falou assim: eu falei, é isso aí, irmão, quem manda realmente são eles. Então eles não estão nem aí para a questão bíblica, entendeu? Então, abençoado, nós estamos hoje então analisando mais um pontinho dessas profecias que antecedeu a parousia, né? A parousia de Jesus, que é a vinda dele com poder e grande glória nas nuvens, né? E se encontra lá em Mateus capítulo 24, versículo 29, onde diz o texto: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Meus irmãos, essa profecia de Jesus
sobre o fim daqueles dias em que eles estavam inseridos ali, estavam vivendo, ou seja, dentro do tempo da lei. Mas hoje você sabe que é muito comum no sistema religioso eles desassociarem estas profecias desse contexto que eu acabei de falar para vocês. Então eles pegam as profecias que eram relacionadas àquela geração, que Jesus deixou bem claro, e aplicam aos dias de hoje. Então logo a ideia que vem à nossa mente, sinceramente abençoado, qual é a ideia que vem à nossa mente quando lemos um texto desse solto no ar? Qual é? Está falando de quê? De um colapso cósmico, resultante de um retorno futuro de Cristo, porque Jesus está anunciando a sua vinda. Então, nesta mensagem, nós vamos mostrar esse pontinho em acordo com a Bíblia e contrariando a muitos seguidores do cristianismo tradicional. Você quer aprender mais um pouquinho sobre a questão Sol e Lua, dentro da palavra, e também um pouquinho das estrelas? Então é o que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Então, abençoados, contrariando esse senso comum cristão que hoje há no mundo, né, daqueles que só aceitam a interpretação literal dos textos bíblicos, né, ou seja, eles realmente creem que tudo isso que está escrito na palavra acontecerá assim desse jeitinho, né, com todo esse contorno aí de destruição do universo, como vimos aí em Mateus capítulo 24. Porém, Jesus não predisse a destruição de corpos celestes do nosso sistema solar. Não foi isso. O que muita gente não sabe, e não sabe, queridos, não é porque a pessoa é ruim de entendimento. Ela não sabe porque não tem gente honesta para explicar e ensinar elas a verdade. Essa é o grande fato, é a grande verdade. Então elas caem literalmente aonde? No conto do vigário ou do pastor. A verdade é que as escrituras muitas vezes, na maioria das vezes, tá bom, queridos? Elas trazem linguagens de figura ou figuras de linguagem para expressar um sentido não literal ao texto, de maneira que somente possa ser discernido espiritualmente. O próprio Senhor Jesus falou repetidas vezes por parábolas, não é verdade? Quantas parábolas nós temos de Jesus, né? Que é uma linguagem figurativa que no fundo revela verdades. No caso de Jesus, as verdades ocultas do reino de Deus. Porém, para alguns, né, Deus fala diretamente. Para alguns, Deus não usa parábola. Porque quando Deus já não passa mais a usar parábola, é porque você entende das coisas. Como é o seu caso, meu irmão. Se você continua assistindo as mensagens em graça, as mensagens deste canal, está entusiasmado em querer saber, conhecer mais, e já entende, né, o que a gente fala, então você é um felizardo. Deus não usa mais parábolas com você. Mas para muitos que não entendem, tá, Deus ainda continua falando por parábola. Porque na verdade isto que nós estamos falando tão claramente a você, para eles é oculto. Irmãos, e Jesus sempre deixou claro em sua passagem aqui, que ele abate os soberbos e ama os humildes, ama os mansos. Os que sabem lidar com conhecimentos espirituais são os da paz. Os soberbos não suportam a sã doutrina. Depois vocês leiam aí Mateus capítulo 13, versículo 10 a 17. Vocês verão isto que eu estou falando para vocês. Jesus falando que ele abatia os soberbos e revelava as coisas dele aos humildes, aos mansos, aos puros de coração. Veja, outro dia mesmo eu trouxe uma mensagem aqui, vocês estão lembrados? Pouco tempo atrás, na segunda carta de Pedro, ali no capítulo 3, onde Pedro também usou a mesma narrativa, uma figura de linguagem, uma parábola. E a verdade dessas profecias, o seu atingimento era a destruição do mundo daqueles dias. Porque o mundo daqueles dias, o mundo para Deus, porque Deus é que enviava as profecias para os seus profetas, o mundo era Jerusalém. Jerusalém era a única cidade considerada por Deus e Yahshua. Jesus, quando veio, não se dirigiu a Roma, que era o centro do mundo naqueles dias.
Jesus se dirigiu a Jerusalém. Deus, quando falava, falava a Jerusalém. Vocês estão entendendo? Se vocês lerem Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 51, Lucas capítulo 21 e Marcos capítulo 13, vocês vão entender. Vocês vão entender. Por quê? Porque vocês têm esse espírito de humildade. Você vai entender claramente o que nós estamos falando, que a escatologia aqui não é cósmica, ela é pactual. Então, na verdade, os elementos se dissolvendo representam o quê? Uma mudança de governo, uma mudança de domínio e, precisamente, a dissolução do pacto judaico, que era o sol e a lua, nesta linguagem estritamente judaica. Então, era o fim da lei de Moisés, o fim do sacerdócio levítico, para dar lugar ao quê? Ao reino de Deus, à plenitude da graça, aos tempos eternos, onde nós nos encontramos hoje, novos céus e nova terra, segundo a Bíblia. Então esse mundo, esse pacto daqueles dias, precisava ser descaracterizado, para que o próprio Senhor fosse o quê? O sumo sacerdote de um novo e superior tempo. Vamos ver onde ele fala sobre isso? Hebreus capítulo 7, versículo 11, aqui começa a nossa viagem às Escrituras. Está ali dizendo o texto. Portanto, se o sacerdócio, Levi, sob o qual o povo recebeu a lei, pudesse ter alcançado a perfeição, olha aí, olha que entendimento que o escritor de Hebreus fala, abençoados. Olha só. Por que seria necessário estabelecer outro sacerdócio? Com um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, em vez da ordem de Arão. Vocês estão entendendo? Olha só a pergunta, o questionamento que Hebreus faz. Então as estrelas caindo do céu referiram-se à condenação de Israel pela desobediência, a incredulidade e rejeição a Cristo das 12 tribos de Israel. Eles negaram a Cristo, eles mataram a Cristo, o seu Messias. Meus irmãos, vocês lembram-se aí do sonho de José? José, ele sonhou, ele viu as 12 estrelas, né, ou 11 estrelas, se curvando para ele. Vocês sabem, né, irmão, que estrela não se curva. Então é uma linguagem metafórica, é uma linguagem por parábola, é uma figura de linguagem. Aqui nesse caso, o que era? Eram os irmãos dele se curvando a José, que os salvou da destruição. Uma linguagem de figura. Irmãos, a lei iniciou neles. Aonde? Em Israel. E também terminou neles. Nesse instante, os israelitas deixaram de ser o povo da aliança, porque eles violaram a aliança ao matarem o Messias. E ainda falou que era para o sangue do Messias cair sobre eles e seus filhos. Então, na nova aliança, a graça de Deus foi oferecida a israelitas, a romanos, enfim, a todo aquele que não era judeu, juntamente também com os judeus. Não havendo mais distinção entre dois povos. Vamos ver onde está escrito isso? Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15 diz o texto. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade, uma nova criação. Vocês estão vendo que bonito? O cumprimento da profecia teve, meus irmãos, como marco histórico a destruição de Jerusalém e do templo no ano 70. É disso que fala o fim do mundo bíblico. É disso que fala que estava se apagando os luminares, céu, lua, estrelas. Sendo que o sistema religioso, querendo aumentar o peso da escravidão na cabeça dos irmãos, trouxeram isso, todo esse contexto descontextualizado para jogar nas pessoas um anacronismo. E como eu falei para os irmãos, como falta gente sincera para pregar isso, não é verdade? Para mostrar isso ao povo. O povo fica sem defesa e aí cai no conto do vigário. E quando a gente fala
do mundo dos judeus, a pessoa não tem noção do que seja isto. Hoje o povo não tem noção. O templo, meus irmãos, quando fala em derrubar templo lá, naqueles dias lá para eles sabiam o que Jesus estava falando. O templo era o maior símbolo da aliança de Deus com Israel. E veio abaixo. Só para você ter uma ideia do que seja isto, para que você sinta isso, que os judeus, os israelitas, quando Jesus falou da queda do templo, e quando caiu o templo aconteceu, só para vocês terem uma ideia, imagina aí, aconteceu pouco tempo atrás aqui no Brasil, esse mês mesmo, né? Mês passado, sei lá. Vocês imaginam se aquele povo que invadiu lá, a Casa dos Três Poderes, lá em Brasília, estivessem lá dentro ainda. Imagina se aquele povo estivesse lá dentro ainda. Imaginem os quartéis das Forças Armadas, toda tomada pelo povo. Você imagina as polícias dos estados, tanto a civil como militar, destituídas. Imagina o quartel de bombeiro se dissolvendo. Imagina, abençoados, não tendo estado, não tendo município. Imagina as instituições de saúde, de segurança, de transporte, de educação, nada disso funcionando. Imagina o caos. Agora imagina ainda acima disso tudo, vários países entrando aqui no Brasil, agora já totalmente desmontado e desfacelado, tomando poder aqui. Imagina. Isso seria o fim do mundo cósmico? Isso seria o fim do mundo, da Terra? Não, claro que não. Seria o fim do mundo Brasil. É o mesmo que ocorre hoje na Ucrânia, meu irmão. O nosso mundo acabou por causa daquela guerra deles? Claro que não. Mas para eles, o mundo deles acabou. Então isso é para você sentir o que eles estavam sentindo quando Jesus falou isso. Então nesta ocasião, os maiores símbolos da antiga aliança vieram abaixo. Com o quê? Com a derrota dos judeus, lá em meados de 66 e 70 depois de Cristo, quando as tropas do imperador romano, sob o comando do general romano Tito, né, capturou Jerusalém. Quando aproximadamente nessa guerra morreu mais de 1.300.000 judeus, foram mortos, exterminados, e outros 100.000 foram escravizados. A cidade ficou em ruínas e o templo dos judeus foi demolido. Houve um incêndio, mesmo que já contei essa história, foi uma história acidental, pondo um fim no culto judaico e nos seus rituais e sacrifícios. Isso é o mesmo que eu acabei de falar do Brasil. Agora, pouco tempo atrás, aqui, a ONU insistiu ali e botou uma terra para eles. Quando eu falei para vocês do sonho de José, Jacó, seu pai, ao interpretar o sonho de José, entendeu a simbologia dos elementos presentes naquele sonho. Ele compreendeu que ele e a sua esposa, figurados pelo sol e a lua, representaram o governo, enquanto seus filhos, figurados pelas estrelas, representaram o povo governado. Vocês querem ver? Vamos lá, Gênesis, capítulo 37, versículo 9 e 10. Diz o texto: Teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: Tive ainda outro sonho, e eis que o sol, e a lua, e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, e disse-lhe: Que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos com o rosto em terra diante de ti? Mas José entendeu. Então está aí representado, né, os elementos no sonho: sol, a lua, criados para governar, né, o dia, a noite. Não é verdade? O sol e a lua são elementos que governam, um para o dia e outro para a noite. Também utilizados aí como figura, né, figuras de linguagem para representar governos terrenos. E as estrelas significavam o povo, as 12 tribos de Israel. Irmãos, e temos várias outras passagens do Antigo Testamento que remetem a estas figuras, tá? Eu vou só falar para vocês, tá legal? Só falar para vocês aqui algumas referências que eu tenho aqui anotado. Gênesis capítulo 1, versículo 16, Salmos número 136, versículo 8 e 9, Gênesis capítulo 26, versículo 4, Êxodo capítulo 32, versículo 13, Deuteronômio capítulo 10, versículo 22. Tem uma série aqui, abençoado.
Ezequiel, em março de 585 a.C., profetizou contra Faraó, rei do Egito. Deus usou as mesmas figuras de linguagem para simbolizar o juízo, a troca de governo, a troca de domínio, ou seja, sol e lua escurecendo ou caindo. Depois vocês leiam Ezequiel capítulo 32, versículo 7 e 8. Isaías também usou figuras de linguagem semelhantes à de Jesus para simbolizar o juízo, a troca de governo e domínio em sua profecia contra a Babilônia. As profecias representam a queda e destruição da Babilônia, com todas as suas aspirações e ambições imperiais. Usou o quê? Sol, lua, estrelas. Está registrado lá em Isaías capítulo 13, versículo 10 e 11, versículo 13, e Isaías capítulo 14, versículo 12. Olha quantas referências nós temos aqui. Se eu for botar todas elas, vai ficar muito grande a mensagem. E Deus prometeu após o dilúvio não mais destruir a sua criação. Leia aí, abençoado, Gênesis capítulo 8, versículo 21 e 22. Irmãos, a verdade é que tirar estas informações e trazer para os dias de hoje, e ainda por cima ameaçar as pessoas, é uma tremenda covardia e heresia bíblica. A falsa ideia generalizada do fim do mundo é fomentada pelas interpretações um tanto equivocadas quanto precipitadas das Escrituras. E isso escravizou o que? O ser humano. Porque toda hora que acontece uma catástrofe, né? Que acontece, vamos dizer, acontece um terremoto no Japão, o povo enche as igrejas. Acontece um rumor de guerra ali, o povo enche as igrejas. Vai nascer agora não sei o quê. O povo corre para a igreja. É isso que acontece. O povo lota essas igrejas. E assim vai sobrevivendo esse sistema cruel. Irmãos, e para terminar, vamos ler alguns versículos em que aqui derruba a tese do sistema religioso, que eles falam que é bíblica, só que descontextualizado, né, esse sistema religioso, onde diz que Deus vai destruir o mundo. Eles falam que a vinda de Jesus vai ocasionar a destruição do mundo. Isso é mentira. Vamos ver onde está escrito, abençoado, alguma dessas passagens? Para começar, a famosa Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, que eu acho que todo mundo em graça conhece, né? Está ali. Uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Salmo 72, versículo 5, onde diz o texto: viva ele enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua, por todas as gerações. Vamos mais aí? Salmo número 72, versículo 17, diz o texto: permaneça o seu nome eternamente, continue a sua fama enquanto o sol durar, e os homens sejam abençoados nele, todas as nações o chamem bem-aventurados. Agora, Salmos ainda 119, número 119, versículo 90. A tua fidelidade estende-se de geração a geração, tu firmaste a terra e firme permanece. Daniel capítulo 4, versículo 3, diz o texto: quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre terno ou eterno, e o seu domínio de geração em geração. Ainda em Daniel capítulo 4, agora vamos avançando, versículo 34, diz o texto: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei ao céu os meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração. Glória a Deus, está aí, abençoado. Não vai, o mundo não vai acabar. Eles estão errados. Deus estabeleceu o seu reino, o seu nome, o seu domínio, a sua glória e a honra eternamente por todas as gerações. Do mesmo modo estabeleceu a terra, o sol e a lua, associando a duração do seu reino com a duração desses corpos celestes que nunca se desfarão. Se de alguma forma os elementos no céu serão destruídos, teremos que admitir que em algum momento o reinado de Deus terá fim. Contudo, as Escrituras nunca ensinaram isso. Por isso que eu falo, meus irmãos, precisamos o mais rápido possível nos aculturar, tomar posse disto, desse entendimento, porque o povo está vindo, o povo está cedendo.
Olha o que eu falei, não tem gente lá capaz de ensinar esse povo. E Deus coloca em nossas mãos essa grande oportunidade. Agora nós precisamos nos aculturar. Nós vamos ensinar, abençoados, a verdade para esse povo, para o povo do Senhor. E no que depender de nós aqui da Graça Pura, vamos sempre dar para vocês a arma certa, que é o conhecimento. Por isso, meu irmão, não perca tempo. Essa mensagem aqui que está cheia de versículos, nós temos ela nas nossas apostilas, para que você venha se aculturar, para que você venha de fato a dominar este assunto, que vai ser temas de debates e debates daí. Isso é só uma pontinha só que está acontecendo. Então, abençoado, se você deseja realmente estar, né, deixando um legado para a próxima geração, não é verdade? Se aculture, se esforce. Tá bom, meu irmão? Bom, meus amados irmãos, estamos chegando aí ao fim. Vamos dizer assim, de uma rápida, mais ou menos, mensagem, tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado. E vamos voltar em outra oportunidade. Graça e paz, e até a nossa próxima mensagem. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.